Qual a diferença entre hiperautomação, automatização de tarefas, automatização de processos e orquestração de processos? Esse é o tema desse vídeo de hoje. Espero que você entenda a diferença desses conceitos, são coisas diferentes, as pessoas às vezes confundem muito. E nesse vídeo aqui eu vou estar explicando para você a diferença de cada uma e a relação que essas áreas, possuem entre si. Então o vídeo está muito legal, eu recomendo que você assista até o fim, porque eu vou deixar uma surpresa para você aqui. Eu vou deixar uma ferramenta que eu mesmo desenvolvi para que você possa fazer o diagnóstico da sua empresa em termos de automatização e orquestração de processos. É uma calculadora simples de maturidade em orquestração e automatização de processos que você leva 5 minutos para ter esse diagnóstico na sua tela. Então a ferramenta é muito intuitiva, é muito rápida, você preenche ali algumas poucas perguntas e em 3 minutos você tem o resultado na sua tela. Então aproveite, assista o vídeo, fique até o final, pegue o link, eu vou deixar o link aqui no card também, acesse a ferramenta e faça o diagnóstico de maturidade em orquestração e automatização de processos para sua empresa. E lembre-se, automatização de processos, orquestração de processos são chave para a transformação digital, para a aceleração digital. Então, bora lá para o vídeo? Olha só, a primeira coisa que eu quero explicar aqui é a hiperautomação. Então, o que vem a ser a hiperautomação? A hiperautomação, se você buscar aí no Google ou todo lugar, vai te dar essa mesma definição aqui. Eu mudei um pouquinho, peguei de um lado, peguei do outro, mas o que é importante você entender é que a hiperautomação é o conceito de automatizar tudo em uma empresa, em uma organização, mas tudo que pode ser automatizado. Você pode combinar tecnologias avançadas para automatizar os seus processos, para automatizar as suas tarefas, e as organizações que adotam a hiperautomação, elas visam agilizar os processos de negócio. Usando orquestração de processos, que eu vou explicar daqui a pouquinho, usando inteligência artificial, usando automatização robótica de processos, o famoso RPA, utilizando várias tecnologias avançadas para funcionar ao máximo sem intervenção humana. Então, a hiperautomação é esse conceito, de automatizar tudo em empresa que pode e deve ser automatizado. Eu tenho aqui, se você der uma olhada, alguns exemplos de recursos que são utilizados ali na hiperautomação. Por exemplo, o RPA, que é a automatização robótica de processos, é você automatizar uma tarefinha específica, repetitiva, e você vai ganhar ali produtividade na automatização dessa tarefa, porque você não vai precisar mais de ter uma pessoa executando aquela tarefa repetitiva o tempo todo. A gente tem inteligência artificial, nem preciso explicar isso aqui, todo mundo aí já sabe o que é. Machine Learning, que é aprendizagem de máquina. Também a gente pode utilizar aqui na hiperautomação a internet das coisas e a gente tem aqui também outras tecnologias, outras estratégias para a gente conseguir alcançar a hiperautomação. O segundo conceito aqui é a automatização de tarefas. Raimundo, o que vem a ser a automatização de tarefas? A automatização de tarefas é a automatização de tarefas individuais. Eu acabei de dar um exemplo do RPA, que é a automatização de tarefas específicas e normalmente tarefas repetitivas. Então a automatização de tarefas é isso. Então pode-se chamar essa automatização de tarefas de automação local também. Por exemplo, numa abertura de uma conta bancária, a verificação do score do cliente, que é aquela verificação da pontuação do cliente para aprová-lo ou não, pode ser feito por um RPA, que é um Robotic Process Automation. Ao invés de uma pessoa estar ali analisando várias coisas, analisando pontuação, verificando lá o site do Serasa e outros, para montar essa pontuação. Então, o RPA ali, um robozinho que faz essa análise da pontuação do cliente e traz um número para a gente, pode ser um exemplo. Aqui tem alguns tipos de automatização de tarefas, por exemplo, um RPA para consultar o score financeiro, que eu acabei de falar, um API para emitir nota fiscal de produto, um RPA para cadastrar o cliente em um sistema externo, um API para validar dados de e-mail, telefone de cliente, enfim, a gente tem uma variedade gigante de exemplos de automatização de tarefas, automatização local. Show de bola? Vamos aqui para o próximo conceito, que é a orquestração de processos. Aqui a gente começa a ter uma coisa mais adequada para as empresas, porque nós temos uma coisa aqui mais consistente. Você vai entender o porquê. A orquestração de processos é a coordenação de tarefas de um processo fim a fim, por meio de um fluxo de processos, normalmente o BPMN, e essa orquestração desses processos, a coordenação dessas tarefas, automatizadas ou não, fim a fim, ela tem que manter uma rastreabilidade do status de cada instância, ou seja, de cada execução daquele processo de negócio.
a gente tem que entender o que acontece antes, qual é o status desse processo e o que acontece depois. Isso inclui tarefas automatizadas via API, tarefas automatizadas via RPA, tarefas manuais, né, que uma pessoa vai entrar ali no formulário do processo, preencher alguma coisa, fazer uma aprovação. Isso pode ser feito de várias maneiras diferentes. Então, a orquestração de processo, a gente tem essa automação gradual, que a gente pode automatizar ali pela automação de tarefas, né? Automação local. Então, a orquestração vai orquestrando essas automatizações, vai juntando isso e dando um significado para o valor entregue ao final desse processo. Então, a gente tem uma coordenação de tarefas, mas tem também ali uma rastreabilidade e uma manutenção de status e coordenação de dados em torno do resultado final desse processo. Então, a gente pode ter ali automatização de tarefas repetitivas com RPA, integrações por APIs, integrações por internet das coisas, a gente pode ter chamadas para inteligência artificial, ou seja, a gente pode colocar um monte de integração aqui e também a gente pode colocar o ser humano para trabalhar no meio dessas integrações aí, fazendo algum tipo de validação. E aqui, por último, a gente tem a automatização de processos. E o que vem a ser a automatização de processos? A automatização de processos é justamente a junção da orquestração de processos com a automatização de tarefas. Você pode ver aqui, né, que na setinha verde eu tenho aqui a orquestração de processos, que é justamente essa ligação aqui que eu tenho dos fluxos de sequência de uma tarefa para outra, uma decisão por um gateway, essa marcação dos status de acordo com a etapa do processo. Toda essa orquestração resulta ali numa entrega de valor final para o meu processo, para o meu cliente final. Então, a orquestração de processos junto com a automatização de tarefas, e a gente tem aqui a automatização de tarefas técnicas, né? Aqui, por exemplo, uma integração com o sistema, aqui, por exemplo, uma integração com o ChatGPT, e a gente tem aqui também uma automação de uma tarefa humana, né? Onde eu tenho um ser humano tomando aquela tarefa ali, preenchendo alguma coisa e dando continuidade ao processo. Show de bola? Então, essas são as diferenças entre hiperautomação, automatização de tarefas, orquestração de processos e automatização de processos. E aqui tem uma coisa muito interessante, que é essa pesquisa da Camunda, que é o State of Process Automation, que é uma pesquisa que a Camunda faz todo ano. Essa aqui é a pesquisa de 2024, eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo. E essa pesquisa diz que 96% dos tomadores de decisão concordam que a orquestração e a automatização de processos são peças-chave para a transformação digital. Esses tomadores de decisão são pessoas das empresas em que a Camunda fez essa pesquisa, né, perguntando sobre o que falta, né, quais são as peças-chave para a transformação digital em suas organizações. É uma pesquisa muito interessante, vale a pena dar uma lida. Mas, apesar desses tomadores de decisão dizerem que a automatização ou a orquestração de processos são peças-chave para a transformação digital, eles também concordam que é um grande desafio, porque a maioria das organizações tem 5 ou mais endpoints, tem diversos sistemas espalhados, sistemas legados, sistemas internos, externos, e isso dificulta muito a integração, a orquestração e, consequentemente, a transformação digital. E por que Camunda, né, simplifica essa hiperautomação? Camunda é uma plataforma de orquestração e automatização de processos projetada para habilitar essa conectividade universal. Camunda é projetada para habilitar as empresas a integrarem qualquer tipo de endpoint interno ou externo das organizações. Ou seja, a ideia do Camunda é ter uma integração end-to-end, ponta a ponta. E essa integração pode ser de microserviços, sistemas legados e integrações de todos os tipos que eu mostrei anteriormente na explicação daqueles termos ali para você. E isso é realizado por um ecossistema de conectores prontos que é entregue junto com a plataforma. Então, uma vez que você está acessando, você tem ali o acesso ao Camunda, você tem também acesso a todos os conectores que ela já entrega pronto para você, e ela entrega também um framework para que você possa customizar de maneira rápida e fácil os seus próprios conectores. Então, Camunda facilita muito essa integração, essa conectividade universal.
E aqui é só para você ter uma ideia, a plataforma Camunda, ela tem uma ferramenta para modelagem e colaboração por meio do BPMN. Então aqui em cima do lado esquerdo você pode ver que a gente tem um processo de negócio modelado ali com BPMN. É aquele mesmo processo que eu dei o exemplo ali na automatização de processos, mas o interessante aqui é notar que pelo BPMN, a gente consegue ter essa colaboração entre equipes de negócio e equipes de tecnologia e sair com a solução mais rápida e eficaz para os nossos processos. Então, Camunda fornece essa ferramenta de modelagem e colaboração por meio do BPMN, fornecendo também capacidades de criação de formulários por inteligência artificial e formulários drag and drop, no code, para que a gente possa trabalhar ali nas tarefas humanas do nosso processo. A gente tem também uma ferramenta aqui do lado direito, acima, para operacionalização desses processos e troubleshooting. Às vezes acontece da gente precisar fazer uma intervenção no processo e Camunda facilita muito essa intervenção. A gente tem também aqui do lado esquerdo abaixo o Analytics, né? A gente tem o Optimize, que é uma ferramenta que nos possibilita construir relatórios e dashboards ali acerca dos nossos processos. Então a gente consegue mapear os bottlenecks, né, os gargalos do nosso processo. Você pode ver que tem um exemplozinho aqui com um mapa de calor e a gente consegue ir otimizando o nosso processo de acordo com esses relatórios que a gente monta ali no nosso Optimize, na nossa ferramenta de BI do Camunda. E aqui do lado direito você pode ver, né, os componentes do Camunda e por que o Camunda é a ferramenta completa para hiperautomação orquestrada. A gente tem aqui a parte de design e implementação, a parte de automação, a parte de testes, de deployment, de publicação, a parte de gerenciamento e, obviamente, a parte de melhoria aqui do lado esquerdo. Então, é isso que eu queria te mostrar aqui, te explicar esses conceitos de automatização de processo, automatização de tarefas, hiperautomação e orquestração de processos. Queria te falar um pouquinho aqui da Camunda e eu queria também aqui, por último, te dar acesso a essa ferramenta que é um diagnóstico de maturidade em orquestração de processos. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Com essa ferramenta você vai conseguir fazer um diagnóstico inicial da maturidade em orquestração e automatização de processos da sua empresa. Você vai simplesmente preencher aqui o seu e-mail. Aqui no meu caso eu estou preenchendo o meu e-mail aqui da NT Consult e a partir do momento que você clica em iniciar diagnóstico, você vai responder 5 perguntinhas básicas, 5 análises que a gente vai ter que fazer ali da sua empresa nas seguintes perspectivas: na perspectiva de visão, na perspectiva de motivação, na perspectiva de estrutura de time, na perspectiva de medição e na perspectiva de tecnologia. Então, ao final dessas 5 perguntas básicas, eu só peço que você coloque o seu nome, coloque qual é a sua empresa, coloque o seu cargo e coloque aqui o seu telefone. E você já pode ver o seu diagnóstico. Assim eu vou ter contato com você também, se você precisar, e o seu diagnóstico vai sair aqui na hora. Se você quiser falar comigo também, você vai ter a oportunidade de agendar uma reunião comigo, gratuita, sem custo nenhum, para eu te ajudar a entender um pouco mais sobre a maturidade e os próximos passos da aceleração digital para a sua organização, rumo à hiperautomação, obviamente, e com isso eu acho que você vai ter uma visão muito mais clara de quais ações você tem que tomar daqui para frente para realmente acelerar digitalmente a sua organização. Então é isso, obrigado por ficar até aqui comigo, te vejo no próximo vídeo, até mais.